Bom, hoje também temos a entrevista com um dos novos professores do Instituto. Se trata do professor Cristian Rodrigues, que é um novo professor do Departamento de Matemática Aplicada. Cristian, você começou sua graduação como químico. Isso. E depois, pouco a pouco, foi virando e acabou sendo quase um matemático puro. Como foi essa evolução? Bom, primeiro de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. É muito bom ver os outros colegas também divulgando o que é feito aqui para uma comunidade geral. Bom, com relação à minha formação, de fato, eu fiz a graduação aqui na Unicamp em Química, entrei em 2000 e inicialmente comecei a trabalhar em um laboratório em algo muito experimental, né? Trabalhei em um laboratório de Química Orgânica. Bom, depois de um ano e meio, eu um pouco fui percebendo que o meu gosto era por tópicos mais teóricos, o que me levou a procurar físico-química, ainda assim experimental. Fiz uma iniciação também de um ano e meio na físico-química experimental, com espectrometria. Depois disso, bom, ao longo desse período também descobri que eu queria ainda algo mais teórico, que me levou à química teórica, ao fim da graduação. E talvez, bom, na química teórica, o meu interesse também em entender as estruturas que são oriundas da mecânica quântica por trás da teoria, no caso, pesquisa em química teórica, me levou a buscar algo mais fundamental, eu diria, e eu fui fazer o doutorado em física, né? E já em física era uma área bem relacionada com o que eu faço hoje, sistemas dinâmicos, ainda que de um ponto de vista mais aplicado. E bom, ao longo desse percurso eu fui cada vez mais migrando para a parte matemática mais fundamental, em busca de tentar entender melhor as estruturas com as quais eu vinha trabalhando. Então foi um pouco isso, né? E toda essa migração foi fácil ou foi meio dolorosa? Bom, é difícil dizer se foi fácil ou difícil, seria comparar um pouco com o que acontece com outras pessoas. Acho que foi natural, eu fui buscando conhecimento das áreas para as quais eu queria migrar. Tive a influência de várias pessoas, aqui do IMEC, o professor Paulo Rufino, por exemplo, desde a graduação eu tinha contato com ele, que é da área de sistemas dinâmicos também. E bom, eu diria que foi um pouco natural, né? Teve um esforço aí de tentar aprender, eu tenho consciência de que ainda tenho buracos na minha formação e isso acredito que ao longo do tempo vá se preenchendo. Sua área atual é sistemas dinâmicos. Aí dentro de sistemas dinâmicos, com que adjetivo? Eu diria que sistemas dinâmicos, eu estou também no grupo, além do grupo de Física Matemática, no grupo de Dinâmica Estocástica, né? Então, desculpa, a principal linha de pesquisa com a qual eu tenho trabalhado são propriedades estatísticas de sistemas dinâmicos. E aí entram sistemas dinâmicos que evoluem sob perturbações aleatórias. O que você poderia explicar um pouquinho mais em que consiste essa área? Certo. Bom, sistemas dinâmicos, de um modo geral, seria tudo que evolui com o tempo, né? Então, aí a gente tem diversos exemplos, o fluxo de um rio, por exemplo, ou o movimento de um pêndulo, desculpa, uma órbita planetária. Esses são exemplos de sistemas dinâmicos. Bom, a ideia de sistemas dinâmicos evoluindo sob perturbações aleatórias é quando você considera que a evolução do seu sistema não é puramente determinístico, mas que ao longo da trajetória, a órbita, por exemplo, de uma determinada partícula sofre colisões que são imprevisíveis. Por exemplo, o movimento de pólen ou de um grão muito pequeno na superfície de um líquido e que sofre
variações ou impulsos do ar, do vento ao seu redor, né, que fica difícil de prever. Então a teoria de sistemas dinâmicos é tentar, que considera as perturbações aleatórias, é tentar levar esse caráter probabilístico da teoria e com isso tentar fazer previsões que sejam robustas. E o tipo de resultado que se obtém aí são resultados de estabilidade, de robustez? Que tipo de coisas? Exato. Que tipo de informação você tira daí? Por exemplo, uma das principais perguntas nessa área é com respeito ao conceito de estabilidade estocástica. O que seria estabilidade estocástica? Digamos que eu tenho um sistema dinâmico, esse sistema dinâmico evoluindo tem uma determinada propriedade estatística, que eu tenho um modo matemático de descrever isso em termos de medidas, invariantes, e digamos que agora eu considero a mesma órbita, o mesmo sistema dinâmico, mas que, digamos que uma partícula ela passa de um ponto a outro e nesse próximo ponto o meu modelo não tem como descrever exatamente o que acontece, mas ele me dá uma probabilidade. Ele diz que, bom, o ponto saiu de uma determinada região, uma partícula evoluiu para uma determinada região, digamos de A a B, e ali eu cometi um erro de medida, o sistema sofreu uma difusão em torno desse ponto inicial. Então, uma das perguntas é se eu consigo obter modos de caracterizar esse sistema sob a perturbação, quão próximo a essa caracterização está do sistema não perturbado, né? Então, quando esses sistemas, quando as propriedades estatísticas estão próximas, por exemplo, a gente diz que o sistema determinístico é estocasticamente estável, ou seja, o comportamento estatístico desse sistema se preserva ou é robusto sob perturbações aleatórias. Tudo que você está falando é em tempo contínuo, em tempo discreto. Você pode dizer muitas coisas? Na verdade, boa parte dessas perguntas eu estava me referindo a tempo discreto. Legal. Você tem contato com o pessoal que trabalha em dinâmica molecular? Dinâmica molecular, muito pouco. Eu me lembro da graduação, o grupo no qual eu trabalhei de química teórica era mais voltado à química quântica, com o professor Rogério Custódio, na época, no IQ, Unicamp, e das pessoas com quem, bom, eu tinha contato com outros alunos de pós-graduação, à época ainda de iniciação, que trabalhavam com o professor Munir, e isso era um pouco do que eu sabia de dinâmica molecular, né? E você chegou a ter assim uma vivência computacional das coisas que você faz e as relações com resoluções práticas? Sim, vivência computacional, bom, claro, em química teórica tudo era baseado em simulações, ou boa parte dos resultados eram baseados em simulações computacionais. Isso me ajudou muito no início do meu doutorado, ou boa parte do meu doutorado, na verdade, eu lidei com simulações computacionais. Então a ideia era que tinha um determinado resultado teórico, uma determinada hipótese teórica, e o modo de se testar isso era fazendo um experimento computacional. Eu escrevi um programa, eu me familiarizei mais com a linguagem C e escrevi um programa para que esse programa testasse as minhas hipóteses para um número de iterações aí muito grandes, né? Ou para um número de condições iniciais muito grandes. Isso foi um pouco do que eu fiz na parte de simulação. E aí, bom, ao longo dessa minha trajetória aí, ainda que curta, eu fui me interessando mais pelas questões teóricas, o que me levou a deixar um pouco a simulação, experimentos numéricos de lado no momento. Você já teve contato com alunos, seja de mestrado, de iniciação científica ou mesmo de doutorado aqui? Sim, no momento eu tenho um aluno já de mestrado oficialmente. Ele começou o mestrado no começo no segundo semestre desse ano, aliás, no primeiro semestre
2017. E aí ele me procurou e disse que tinha interesse na área de pesquisa com a qual eu tenho trabalhado, por alto, né, algo que ele viu na página do IMEC ou na minha página pessoal, no currículo Lattes. E, bom, expliquei para ele um pouco mais em detalhe o que eu tenho feito e quais são as ferramentas teóricas com as quais eu tenho lidado e quais são as minhas ideias, o que eu acho que seria importante de fazer ali, e culminou de a gente pensar em algo, um projeto de mestrado. Então eu tenho encontro com ele assim, regular. Desculpa. Encontros regulares, está sob minha orientação. E no momento agora eu também tenho um aluno de iniciação científica que está bem no começo do curso de graduação, então a gente iniciou bem lentamente, explicando para ele algumas coisas sobre fundamentos de sistemas dinâmicos. ¿Son alunos de matemática pura ou aplicada? O meu aluno de mestrado é da matemática aplicada e ele está formalmente no programa de pós-graduação da matemática aplicada. E o meu aluno de iniciação científica, na verdade, ele faz graduação em física. Ele tem um interesse em matemática, mas no momento ele faz graduação em física. No período em que você está aqui, você já chegou a ter uma imagem geral da formação de nossos alunos? Não, ainda não. Acho que é muito cedo para mim tentar dar alguma opinião sobre isso. Dentro do instituto, as pessoas, os outros professores que você tem relação, são Paulo Rufino e o pessoal do sistema dinâmicos em geral? Isso, tenho relação com o pessoal dos sistemas dinâmicos em geral, né? Tenho o Paulo Rufino, o Pedro, o Diego, o Sebastian. Bom, tem alguns problemas, muitos desses problemas, na verdade, que lidam com processos dinâmicos, sistemas dinâmicos, onde você tenha naturalmente uma perturbação aleatória. Isso quase que naturalmente se intersecta com uma área de probabilidade e, claro, essa dinâmica tá acontecendo em algum espaço e então o que você sabe sobre esse espaço também é importante. O que eu quero dizer com esse espaço? Bom, em muitos desses casos isso acontece num espaço que é o que a gente chama em matemática uma variedade. Então acaba tendo uma relação direta com a geometria. O espaço influencia a dinâmica e se você sabe algo da dinâmica, isso te permite inferir propriedades sobre o espaço também. Então eu acabei tendo interação também com algumas pessoas do grupo de geometria, em particular o professor Lino Grama. Tem também uma pós-doc com quem tenho conversado bastante do grupo de geometria, Viviane Del Barco. Então, há algum problema dentro da área que possa ser explicado popularmente que te apaixone neste momento? Deixa eu pensar. Bom, tem problemas. Eu poderia tentar falar popularmente em dois problemas. Um do ponto de vista mais aplicado e outro que tem consequências aí, do ponto de vista mais da matemática fundamental. Começando com algo muito aplicado, um exemplo de uma aplicação direta, uma aplicação médica. Durante algum tempo tinha uma aluna de doutorado que foi também orientando do meu orientador de doutorado. Ela trabalhou com a modelagem de um sistema médico que é dado pelos, que se chama, pelo menos em inglês, stent. Não sei se tem uma tradução boa para o português, mas esse aparato, digamos, médico, são como se fosse um tubinho assim muito pequeno, formado por uma rede de metal. E o que eles fazem é, quando a pessoa tem algum problema coronário, colocam isso dentro de uma veia, e esse stent, o formato dele é feito de um modo que ele se alarga, e a ideia é que isso mantenha a veia livre de obstruções, né? E, bom, a época em que ela trabalhava com isso, a comunidade médica começou a relatar que muitos pacientes tinham o problema voltava, né? Depois de
você colocava esse aparato médico e a ideia era que não se acumulasse mais gordura ali, então com isso a veia continuasse aberta. E o que os médicos notaram é que isso não acontecia. Depois de um tempo, e às vezes muito curto, os pacientes voltavam a ter um problema pontual, exatamente na região onde se tinha aplicado esse stent. E a ideia que eles tiveram, aplicando teoria de sistemas dinâmicos, é estudar qual é a dinâmica do fluido que passa por esse tubo. E o que se concluiu é que com a passagem do fluido e com o formato desse stent, naturalmente na saída do fluido se formavam vórtices, né? Antes do fluido continuar o seu percurso, né? O fluido no caso o sangue. E qual era a consequência disso? Bom, com a formação desses vórtices e estruturas que, ao menos do ponto de vista teórico, você conseguia mostrar que formavam estruturas com certo caráter fractal, isso impedia ou fazia o resultado do ponto de vista prático era que isso diminuía a velocidade de circulação do fluido um pouco, e esse pouco era suficiente para que, com a velocidade menor do fluido, houvesse a possibilidade de moléculas de gordura se depositarem na saída, exatamente na saída desse stent. Então, isso explicava muito do porquê desse acúmulo de gordura, né? E, bom, isso é um exemplo de uma aplicação assim, de fundamentos de dinâmica em algo que tem relevância natural para muita gente, né? E daí resulta uma proposta de um desenho diferente para o stent? Exato, a ideia até onde eu segui, naquela época era que, bom, a ideia geral, a conclusão era que, do ponto de vista médico, seria, digamos, indicado que se fizesse um desenho, principalmente na saída desse stent, talvez com um ângulo menor, para que não acontecesse esse vórtice esses vórtices, né? E, consequentemente, a não diminuição da velocidade do fluido e não acúmulo de gordura ali. Então, esse é um problema bem aplicado, né? E aí, você acompanhou se isso foi feito? Não, depois disso eu tenho que confessar que não. Parece bem interessante. Parece bem interessante. O que eu sei, bom, é que o artigo que eles escreveram, ainda que num jornal de física, depois teve muita aceitação. Esse artigo foi muito divulgado na comunidade médica também, e eu acredito que possa ter tido digamos, uma aplicação prática aí, porque isso fazia parte de um projeto conjunto entre o Instituto de Matemática Aplicada, onde eu fazia meu doutorado, e o Instituto de Ciências Médicas. Então, não era um projeto puramente teórico, assim, tinham, de fato, médicos convalidando, digamos, os resultados, né? Então, esse é um exemplo de um problema bem prático, aí, de aplicação prática. O que, por exemplo, um problema que eu tenho interesse relacionado com isso, e que seria algo que tem relação com algo que eu já fiz, e seria algo, por exemplo, para um aluno de iniciação, agora, parte do problema que eu gostaria de propor. Bom, o que eu estudei com relação a certos vórtices, assim, é o que acontece do ponto de vista numérico quando você permite que esses sistemas sofram perturbações aleatórias. No caso, por exemplo, dessa modelagem em termos do stent, não eram consideradas perturbações aleatórias. E é claro que, do ponto de vista médico, se espera que, seja por na oscilação na frequência cardíaca, oscilação de temperatura, é natural que se espere que o fluido ou que a dinâmica sofra perturbações aleatórias. Então, uma ideia é tentar olhar para isso do ponto de vista de numérico, o que acontece com essa migração. Tem um resultado de algum tempo que diz que algumas partículas que em um sistema determinístico devem permanecer aprisionadas em certos vórtices,
elas conseguem escapar quando você permite uma perturbação aleatória no seu sistema. Então, isso seria um problema a propor a esse aluno. Isso é um projeto para fazer simulação numérica mesmo? Isso, simulação numérica, seria algo para fazer uma simulação numérica. Bom, claro que precisa entender a parte fundamental ali até certo ponto, mas seria Bom, não conheço os detalhes, mas me parece um pouco ambicioso para a iniciação científica. Sim, não, isso... Tem que pegar um aluno muito bom. Isso, teria que ou dividir o projeto em vários passos, né, etapas, talvez, como é um aluno da física, talvez tenha interesse em fazer mestrado futuramente, então seria algo assim. Bom, tem outros problemas do ponto de vista teórico, que não sei se fica claro explicar em uma linguagem geral, mas eu tenho trabalhado muito com transporte de medidas, transporte ótimo. A ideia do transporte ótimo também vem de um problema prático. Então a ideia foi proposta, o primeiro resultado que se sabe é de um matemático francês chamado Gaspard Monge, de 1781. E a ideia era um problema logístico. Você tem uma quantidade de material aqui, por exemplo, você faz uma escavação aqui, quer transportar esse material, essa areia, esses detritos, para uma outra região ali, e você quer fazer isso com custo mínimo. Existem diversas aplicações desses problemas, e bom, isso do ponto de vista matemático cresceu muito, tem formulações mais teóricas sobre esses problemas, e novamente, é claro que quando você faz isso, do ponto de vista matemático a gente chama isso de medidas, né? Então você tem uma medida aqui, você tem uma medida ali, e você procura um modo de relacioná-las a custo mínimo. É claro que o modo como você relaciona essas medidas também depende do seu espaço, depende do espaço onde isso acontece, né? E aí quando eu digo depende do espaço, é que depende de diversas propriedades fundamentais do seu espaço. Quando a gente lida com variedades, por exemplo, aí entra no conceito de curvatura e outros conceitos aí, do lado de geometria. Então, parte do que eu tenho tentado estudar agora do ponto de vista teórico é olhar para aplicar essa teoria de transporte ótimo ao entendimento de propriedades estatísticas de sistemas dinâmicos. Muito bem, muito obrigado, Christian. Na próxima entrevista você vai contar quais foram os resultados desse projeto. Muito obrigado, eu que agradeço e obrigado.